Eu sou Felipe Cortes e estou sozinho, mas bem acompanhado do fantástico jogo Serviço de Manutenção do Domo, lá da Lampião Game Studios, dos talentosíssimos Luiz Oliveira e Jorge Valpassos. É um jogo que foi financiado coletivamente ano passado, muitíssimo interessante, o gênero eles classificam como Hope Punk. Você joga então no futuro, mas é um futuro que deu certo, um futuro possível. Tá? Então ele, diferentemente do Cyberpunk, ele não é distópico. Quer dizer que você vai estar em um domo, né, que são um conjunto de esferas em que as pessoas, os seres que habitam ali dentro, convivem de forma harmônica, tanto do ponto de vista de alimentos, de educação, do ponto de vista social, cultural, espiritual, que é uma coisa interessantíssima também que o jogo traz. Só que esse, esse equilíbrio ele precisa ser cuidado, ele precisa ser mantido, precisa ser preservado. E a gente, enquanto jogador, interpreta um personagem que faz parte desse serviço de manutenção. Ou seja, vai realizar tarefas para que o equilíbrio seja então preservado, tá? Para que seja mantido, para que não hajam crises. Beleza? Então a ideia do jogo é essa. Ficou fenomenal. Vamos lá então jogar. Ele é feito para se jogar sem mestre, mas você pode ter um mestre também. Pode então jogar cooperativamente ou sozinho. Modo solo, que é o que a gente gosta, né? Então vamos lá, essa é a capa do jogo. A gente tem uma criação de personagem extremamente simples, tá? Muito interessante também ao mesmo tempo, porque você vai criar somente duas coisas, que é um nome e uma imagem, tá? Que já te dão as características, o que os seus personagens conseguem fazer bem, beleza? E tem geradores para isso. Então, se você for lá na página 42, que é a que eu vou, aliás, 42 não, lá na página 33, tem aqui já uma lista para você sortear, se você não quiser criar, tá, o nome e a imagem. Você também pode colocar coisas interessantes que você, né, pode criar do jeito que você bem entender, desde que sejam coisas que indiquem capacidades, indiquem características do personagem. Beleza? Então vamos sortear aqui. Aqui o jogo funciona, daqui a pouquinho eu falo das regras, mas usa D6 e D20 basicamente. Então vem nosso nome, qual vai ser? 8. Vai ser Inocência Sublime. Inocência Sublime. Beleza, esse é o nome do nosso personagem. Qual é a imagem? A imagem é como a comunidade te vê, como ela te enxerga, beleza? As máquinas a respeitam e atendem. As máquinas a respeitam e atendem. Então já vou supor que é uma personagem do gênero que se identifica como gênero feminino, certo? Por conta do pronome que foi utilizado aqui. Então a gente vai ser a inocência sublime e temos a imagem, né, que as pessoas me veem, os indivíduos lá dentro do domo me veem como alguém que lida bem com as máquinas, porque dentro desse domo também convivem máquinas, entidades, seres espirituais, então androides, né, misturas de humanos com máquinas. Então tem de tudo um pouco. A natureza também é harmônica, né? Então é meio que tudo funciona muito bem, tecnologia e humanidade, está tudo muito bem mesclado, certo? Bom, feito isso, tem algumas questões aqui também que eu preciso colocar, que tem um modelinho de ficha, tá? Mas eu não estou usando, que é o risco da personagem, começa em 1 e vai até 6. Tá? Eu tenho que tentar evitar fazer com que esse risco suba muito, fazendo ações de cuidado e autocuidado. O jogo preza muito por isso também. Você se cuidar dentro e fora do jogo e cuidar dos outros, da comunidade, certo? Quando o risco da personagem está muito alto, ela pode fazer alguma ação de autocuidado para baixar esse risco. Porque se ele chega a 6, acontece um revés. Há algum problema que precisa ser resolvido para que o domo não entre numa crise, certo? Além disso, outra coisa, existem os pontos de história. Para quem está jogando sozinho, é inicial com 4. Esses pontos de história vão falar quando que uma sessão termina. Sempre que
determinadas ações forem bem-sucedidas, que são os desafios, eu vou diminuir um ponto, eu posso diminuir um ponto de história. Quando chegar a 0, quer dizer que a sessão terminou, a história terminou, a não ser que alguma outra coisa mais drástica aconteça no meio do caminho, beleza? Então tá aqui, a personagem está criada e eu posso ganhar virtudes e bens adicionais ao longo da jogatina. Também vai depender dos sucessos que eu tiver. Ou seja, a personagem vai evoluindo e conforme joga, vai se descobrindo, né, descobrindo novas características, certinho, que também vão influenciar durante a jogatina. Em termos de regras, é bem simples, apesar de o livro ter 53 páginas, a regra é a seguinte, né? Sempre que você tiver algo desafiador, ou seja, que seja interessante dramaticamente para a trama que você está jogando e que haja uma chance, né, um risco envolvido, você vai fazer um teste de desafio, uma jogada de desafio. E aí é o seguinte, tem dois indicadores, o risco dessa jogada, que varia de 1 a 6 também, e a dificuldade, que pode ser 10, 15 ou 20, certo? E aí você vai se perguntar 4 coisas. Isso que você vai tentar fazer é algo que é possível para quem mora ali naquele domo, ou seja, uma coisa que alguém normal, né, um indivíduo normal, consegue realizar? Beleza, esse é um sim. O seu nome ou a sua imagem favorecem aquela ação? Tem alguma virtude ou bem que também ajuda, que seja coerente com aquilo que você está tentando fazer? E algum outro fator do cenário, do contexto que ajude? Para cada sim você rola um D20, beleza? E esse D20 você compara com a dificuldade. Então, se for uma dificuldade mais fácil, que é 10, você vai rolar o D20, né? O número de dados ali, para você responder os 5 para as 4, você rola 4 D20s. Se tirar pelo menos um dado que iguale ou supere 10, neste exemplo que eu dei, você teve um sucesso, beleza? E aí, se você tiver um sucesso, você tem duas escolhas a fazer. Ou você remove um ponto de história, quer dizer que a trama andou, a história evoluiu, né? Ou você pode ganhar uma nova virtude ou um novo bem. A depender, claro, do sentido da ficção, da parte narrativa, tem que fazer sentido, certo? Se houver um fracasso, a primeira coisa que eu vou fazer é somar o risco ao risco do personagem. Então, o risco da tarefa. Por isso que a tarefa é importante ali. A tarefa não, a ação. Se o desafio for, por exemplo, tiver um risco de 3 e meu personagem falhar, eu já tô com 1 aqui, inicial. Eu somo 3 e vou para 4. Quer dizer que eu fiquei amedrontada, eu fiquei assustada, fiquei tensa, fiquei insegura da minha capacidade, alguma coisa assim, né? E pode ser que isso afete o domo como um todo, porque todas as partes do domo estão interligadas em harmonia. Se um indivíduo começa a ter tensão, né, que é representado pelo risco aqui, pode ser que o domo também entre em desequilíbrio, certo? Essa é a ideia. E outra coisa, se eu fracassar, eu tenho a possibilidade de fazer uma aposta. Ou seja, eu posso rolar um D6 adicional e somar com o meu D20, com o D20 que for melhor no caso. E aí eu posso aumentar, né, tipo assim, correr o risco de conseguir aquilo, certo? Mas se o resultado do meu D6 for maior do que o meu valor atual de risco, então vamos supor, eu rolei ali, falhei, estou com risco 4, né? Rolo um D6 e aí tirei 5. Às vezes eu vou conseguir, vamos supor que a dificuldade seja 15 e eu rolei um 12 no D20, eu somo 5 que eu tirei no D6 e vou para 17. Eu tive um sucesso naquele desafio, mas o meu risco aumentou em 1, porque o meu D6 foi maior do que o meu risco atual. Ou seja, a aposta é uma tentativa de exceder as suas capacidades para ter sucesso, mas correndo aí o perigo de você mesmo se sair mais abalado ou ferido ou qualquer coisa do gênero, né, que vai aumentar o seu risco, certo?
Então, basicamente, as regras são essas. E você pode tirar críticos, tá? Aqui, ó. Se eu tirar um 20 natural, eu tenho um sucesso crítico. Já se eu tirar um natural no 20, não tem, é natural, nem precisa falar, porque não tem modificador, né? Se eu tirar um em qualquer dos D20, eu tenho uma falha crítica, beleza? E aí eu tenho que interpretar da pior maneira possível, e além disso ainda aumento o meu risco. Então é bem simples a parte de regras, tá certo? Bom, meu personagem está criado, a minha personagem, né, que é a Inocência Sublime, e a gente precisa definir algumas características do domo. Tá? Antes de definir a tarefa, eu quero definir algumas coisas sobre este domo. Vamos lá para a página 17, tá? Para a gente montar um pouquinho do cenário. Tá? Você pode fazer isso à medida em que joga, pode fazer antes, pode fazer quando uma cena pedir, do jeito que você achar melhor. Tá? Até o jogo recomenda que você vá fazendo aos poucos, para você ir criando junto com a jogatina. Mas eu já vou definir algumas coisinhas aqui. Então, vamos rolar aqui uma visão geral sobre o domo em que a gente vai jogar. 4. Aqui, ó, arcologias diáfanas e espirais cristalinas. Transparências e espaços abertos são comuns no domo. Um local tecnomístico no qual privacidade, ocultamento físico e mental são coisas desconhecidas. Então, tem um pouco de tecnologia misturada com misticismo, e todo mundo é muito aberto, todo mundo compartilha suas vidas com todos, né? Uma comunidade que não tem muito problema com privacidade, beleza? Então, e tem um lado místico envolvido aí também. Então, vamos aqui só colocar, vou pôr tecno místico, só algumas palavras para a gente lembrar. Então vamos aqui, ó. Privacidade compartilhada. Beleza? Então vamos ver o que há lá fora. Um detalhe aqui importante que eu esqueci de falar. O Luiz Oliveira, que é um dos coautores aqui do jogo, me deu a permissão para mostrar o PDF, beleza? Por isso que eu estou mostrando, apesar de ser um jogo pago. Vou deixar o link para quem quiser baixar esse jogo, comprar lá na Lampião Game Studio, vou deixar o link aqui para isso, beleza? Na descrição do vídeo. Bom, o que há lá fora? Vamos rolar um D6. Afinal de contas, a gente está num domo, mas existe uma realidade fora também, né? Então, outros domos que se conectam a uma grande rede conectada globalmente, cada qual com suas particularidades. Então, é como se fosse o mundo todo se organizou nesses domos, e eles estão conectados por vias rápidas e tudo, túneis, enfim, seja lá o que for. Matriz energética, como a energia é gerada aqui dentro. Né? Outros domos conectados. 6. Seiva a luz da árvore mãe, nutrida pelas preces e psicocânticos das irmãs silenciosas. Legal, hein? Seiva a luz da árvore mãe. Então faz sentido com a questão de ser tecnomístico também, né? A energia vem da natureza e essa natureza depende da parte mística para fornecer essa energia. Então faz bastante sentido. Como é que é a alimentação lá dentro? 2. A principal fonte de proteína vem dos insetos. Insetos, basicamente. Então, como a natureza está em harmonia também, há vários insetos ali dentro e as pessoas comem esses insetos naturalmente, não há asco envolvido nisso, porque já estão acostumadas, fazem receitas com isso, e até rola que uma integração energética, né? As pessoas entendem que ao comer, isso aqui eu já estou interpretando, ao comer insetos você está colaborando para o equilíbrio da ecologia ali dentro, e por aí vai. Educação. 2. Todos frequentam livremente centros comunitários onde ensinam e aprendem e expressam suas potencialidades. Centros comunitários. Beleza. Eventos marcantes. Vamos ver um evento marcante. É D20 esse, peraí. Evento marcante 5. Um terremoto destruiu grande parte do domo, sendo sucedido por incêndios. A união para reerguer a comunidade foram as bases da estrutura coletivista do domo. Então esse
domo já passou por algo terrível, né? Um terremoto que destruiu boa parte, mas foi erguido pela cooperatividade das pessoas ali dentro. Tem algum projeto em andamento aqui? Vamos ver. 13. É necessário expandir as lagoas de fitoplâncton para dar razão à produção de alimentos. Qual o impacto ambiental gerado? Existe infraestrutura? Beleza. Então vai ser expansão da lagoa fitoplâncton. Está em andamento, né? O fitoplâncton serve de base para pequenos animais aquáticos, e esses animais são, por sua vez, alguns anfíbios que saem e capturam uma parte dos insetos para que os insetos também não virem uma superpopulação, né? Então é importante para o equilíbrio ecológico ali dentro, já que todo mundo come inseto, há meio que uma criação de insetos, né? E a população não come tudo que existe ali, porque insetos se reproduz muito, então depende bastante também desses outros seres ajudarem, né, nesse equilíbrio da cadeia ecológica ali dentro. Vamos ver o que mais. Uma coisa interessante. Cada domo tem 6 setores que são divididos em 3 anéis, né? O anel central, interior e o anel externo. Tá? Só que, além disso, há também as zonas. São zonas diáfanas e zonas turvas. As zonas diáfanas têm mais a ver com o real, com o físico, com o dia, né? As zonas turvas têm mais a ver com a noite, com questões mais metafísicas, espirituais. E todos os anéis do domo, por vezes, transitam entre essas zonas. Muitas vezes, conforme o dia passa. Mas pode ser que algo de um momento para o outro mude de zona. Então há também essa mescla meio que de realidades. É interessante essa parte também, beleza? Então vamos pegar alguns fatos sobre as duas zonas, né? 9. Zona diáfana. Há sistemas de distribuição de medicamentos e suplementos por tubos que chegam às casas junto com água potável, né? Medicamentos e suplementos. Beleza, por tubos. Beleza. Zonas turvas. Vamos aqui. Aí a gente já fecha. 9 também. Santuários integrados à paisagem urbana equilibram o fluxo de vida do domo. Esses santuários são dedicados à árvore mãe, né? Então, o pessoal faz os tecnocânticos para a árvore mãe, para poder fazer com que o fluxo da vida, que é o que gera essa harmonia ali interna também e que depende muito dessa interação entre as zonas diáfanas e turvas, beleza? Então esses santuários são importantes para que o fluxo se mantenha, justamente porque eles são em honra da árvore mãe que fornece a seiva-luz para dar energia para o domo funcionar, beleza? Então estamos aqui com o nosso cenário criado, estamos com a personagem criada, vamos ver o que a nossa personagem Inocência Sublime precisará fazer como sua tarefa. E aí há um gerador de tarefas, tá? Então, pessoal, quase todo o conteúdo do livro são listas e mais listas, tabelas e mais tabelas, geradores e mais geradores, para você construir suas cenas, fazer sua trama acontecer. Praticamente tudo que você pensar tem aqui um dispositivo para te dar, né? Esse jogo aqui ele é feito para ser jogado sem preparação alguma. Você vai descobrindo as coisas enquanto joga. Mesmo que você utilizar um guia, que é o que ele chama de fortuna, né? Ou seja, o mestre, ele deve gerar as coisas por meio das tabelas do jogo. Senão, como o próprio jogo diz, se começar a inventar da cabeça, vai ser outro jogo, não vai ser mais SMD. Beleza? Então temos aqui nosso personagem, vamos ver qual será a sua tarefa. Página 42, beleza. Então vamos ver o que será preciso. Um D20, um D6, outro D6, mais um D6, mais um D20. Complicação não vou rolar agora não. Se surgir um gancho durante a jogatina, a gente vem aqui, né? Então vamos lá. 20, é preciso cuidar. Vamos pôr em caixa alta para saber o que eu sorteei. De uma espécie de vida. Que está no setor 1. Possivelmente no anel exterior. Qual será a condição? De que modo eu preciso fazer isso, né? 16. Mediando
os conflitos latentes. Beleza, isso aqui é a tarefa. Vamos pegar o seguinte, vamos dizer que com a expansão da lagoa de fitoplâncton, está tendo que fazer algumas escavações ali, algumas coisas, e temporariamente esse setor, no anel externo lá do setor 1, tá meio que entrou parcialmente em desequilíbrio, né? E aí tem alguns sapos ficaram em risco de vida, porque as margens onde eles costumam nadar para poder pegar alguma coisa dentro e fora da água, o acesso deles aos insetos está meio prejudicado, né? Então, há alguns sapos morrendo, porque estão meio que fora do seu equilíbrio por conta dessa expansão que está acontecendo, e eu preciso ir até lá resolver um conflito, né? Eu vou ter que pegar uma parte desses sapos e levar para uma outra área, né? Meio que um habitat artificial que foi montado temporariamente para eles. Eu vou ter que ir até lá e resolver isso. Só que há um grupo ali dentro, uma facção dentro lá desse anel exterior que está protegendo os sapos, dizendo, né? Tem dois grupos. Um fala que eles têm que ser levados para esse habitat artificial. O SMD acredita nisso, inclusive, mas há um outro grupo falando que não, que faz parte, que essa transição para os sapos vai ser importante. Então eu vou precisar ir até lá, e antes de levar os sapos numa espécie de caminhão adaptado para a inocência sublime, ela vai ter que tentar mediar esses dois para que eles cheguem num consenso e liberem, essa facção que é contra, libere a saída dos sapos de lá, beleza? Então, basicamente, vai ser isso que a inocência sublime precisa fazer, certo? Então, a inocência sublime está lá no seu setor e ela vai conduzir o caminhão que a SMD forneceu, né? Vamos dizer que ela esteja no setor 3, ela vai conduzir o caminhão pelas vias que ligam os anéis, os setores. Então ela vai do setor 3 ao setor 1 e ela tem que chegar lá no anel exterior para poder lidar com isso, beleza? Então ela entra no seu caminhão e vai numa boa, sem problema nenhum até lá. Chegando lá, eu queria saber, vou perguntar pro oráculo aqui agora, né? Tá lá na... Deixa eu só ver aqui, oráculo, página 37. Oráculo. A entrada para a área de obras ali da expansão está bloqueada pela facção que é contrária à retirada dos sapos. Então vamos ver. Não. Além disso, algo perigoso emergiu. Some 1 ao ponto ao seu risco e encare um desafio que represente algo contrário às suas expectativas. Então, eu vou aumentar meu risco para 2. E aí, ó, eu posso rolar qualquer coisa que eu quiser aqui. Eu vou pegar aqui esse de emoção. Vamos pegar emoção. 2, antipatia. Bom, apesar de não estar bloqueada, quando eu estou acessando de caminhão a área de obras, surge uma pessoa. Na verdade, é um androide. E o androide normalmente vai com a minha cara, né? Só que o androide manda eu parar o caminhão. Ele fica no meio da via assim, faz um aceno com a mão. Eu desço, vou até ele. Ele fala: Inocência Sublime, sei que você veio ao serviço do MCMD, mas infelizmente não posso te deixar passar. Mas o que aconteceu, XT-32? Porque é o seguinte, houve um probleminha na obra ali, cavaram além do que deveria no projeto e a via está interrompida, um grande buraco surgiu e a água está vazando, está um caos aqui dentro, então você não conseguirá passar com esse caminhão. Droga, como é que eu vou fazer? Bom, o único jeito de você passar seria descer e nadar até o outro lado, enfrentando a correnteza da água que está jorrando. Ou você poderia tentar saltar, mas creio que seria arriscado. Acho que de todo jeito será arriscado, não é, XT-32? Tudo bem. Ok, obrigado por me alertar. Ele tá meio antipático, normalmente ele me trata bem, né?
ela vai até a borda lá, vê realmente esse setor é o anel externo, né? Então ele é todo cheio de árvores, vegetações, tem brilhos, cabos passando assim. é, e dá pra ver, tá um dia bonito, assim, tá de dia ainda, né? Então ali tá numa zona diáfana nesse momento. Mas agora que ela olha para baixo, tem uma cratera gigantesca. A pista realmente foi toda rompida e a água da represa, que estava em expansão, tá fugindo muito, assim, e tá numa torrente mesmo. Ela vê mais ou menos ali o tamanho, né? Vamos colocar aqui em metros. Quantos metros são essa de uma ponta a outra? Bom, apesar de ser uma torrente, é 1 metro só entre onde ela está e o outro lado, beleza? Então, eu suponho que o risco de ela saltar por cima seja menor do que ela tentar nadar. Eu vou pôr que é uma dificuldade fácil e o risco é baixo, tá? Eu não vou sortear o risco não, que pela narrativa ficou claro que é baixo. Então, a primeira ação do jogo vai ser ela tentar saltar por cima ali, né? Aí é o seguinte, é capaz de fazer? Sim, né? Que são aquelas perguntas, ó, só para relembrar. Ela é capaz de fazer? Sim, então 1d20. Meu nome não me ajuda, nem minha imagem, não tem nenhum virtude ou bem, e não há nada que ajude ou aumente minhas chances de sucesso. Então eu vou rolar um único D20 e tem que tirar mais igual ou a 10. Igual ou maior que 10, vamos ver. E ela não consegue. Ela toma distância, se prepara para poder pular, só que na hora que ela vai pular, o chão cede ali. Na hora que ela pisa na borda para pular, o concreto, né, que estava meio fragilizado pela erosão da água contínua ali também, o solo por baixo, o concreto desaba e ela não consegue saltar, ela perde o equilíbrio e cai naquela torrente. Tá? Aí o que acontece? Para eu somar aqui o risco para ela, não quero fazer aposta nesse momento, porque senão meu risco poderia correr, subir muito. E ela começa a ser arrastada pela água, né? Ela vai tentar se agarrar em algo antes que ela se machuque muito. Esse risco que aumentou quer dizer que ela ficou estressada e ainda se machucou, né? Ela se arranhou um pouco na queda. E aí ela vai tentar agarrar em alguma coisa ali que estiver perto, né? E aí eu já vou jogar que o risco vai ser mais alto agora. O risco vai ser, vamos supor que seja 3, tá? Um risco intermediário. Só que se ela achar algo que dê para ela agarrar, a dificuldade vai ser 10 ainda, certo? Vai ser um D20 só por enquanto, né? Dessa vez ela consegue agarrar em algo, né? Ela acaba agarrando num cabo, que era um desses tubos de suprimento que passava por debaixo do solo, que foi rompido também junto com o chão. Então mas está meio solto, ela consegue segurar nesse cubo, a água passando assim dela, ela tentando se afogar, mas ela consegue se erguer um pouco nesse cubo e ela vai tentar subir agora, né, a escalar ali. Eu não vou nem fazer uma jogada de ataque, eu suponho que ela consiga, tá? Então ela sobe ali, eu posso escolher agora um ponto de história, tirar, né, ou ganhar alguma virtude adicional. Eu vou dar uma virtude para ela. E aí tem uma listinha de virtudes, vamos ver se alguma coisa me ajuda, né? Vamos rolar um D20 para ver o que ela ganha. Percepção. Ela vai ganhar uma virtude turva. Tem a ver com a zona turva, que é mais etérea, né? Então ela vai ganhar agora uma nova virtude, percepção. Tá? Por quê? Porque ela é cheia de tatuagens, né? Que são biotatuagens, na verdade. Sempre que algo drástico acontece, uma emoção muito forte é liberada, é possível que alguma dessas biotatuagens seja ativada e liga alguma sinapse no cérebro que dá a ela um novo entendimento, alguma coisa assim. E essa situação ali que ela se sentiu muito em perigo, né, quando ela achou o tubo, né, ela foi capaz de perceber o tubo, ativou uma dessas biotatuagens e agora ela tem um pouco mais de percepção por conta dessa experiência. Ela percebe mais facilmente o ambiente aos seus redores, beleza? Então vamos lá, ela consegue subir, né? Primeiro problema que surgiu para ela aí na tarefa foi cumprido. Mas ela está com esse risco de personagem 3.
Beleza? Vamos ver um pouquinho mais sobre o setor 1 agora. Eu acho que está na hora, né? O setor 1 do domo vai ser aqui, página 25. Vamos ver alguma peculiaridade. Vamos rolar um D6 aqui. 3. É conhecido por sua deliciosa gastronomia. Vamos ver, mas eu acredito que seja mais para os anéis interiores. Vamos ver alguma tensão latente. 5. Carência de mão de obra humana para manter o funcionamento do setor. E uma atividade de autocuidado. 4. Trilhas pelos bosques fluidos e arborismo junto à fauna. Mas ela não quer fazer o autocuidado agora, porque ela sabe que tem uma certa urgência de ela cumprir a tarefa, né? Ainda mais agora que aconteceu esse problema aí do rompimento da estrada, né? Então ela não vai tentar cuidar. Talvez tenha sido esse acidente justamente porque tem pouca mão de obra para cuidar do interior e estivesse meio que já precisando de manutenção essa via, né? E os esforços estavam concentrados na expansão, o pessoal não percebeu, acabou acontecendo essa tragédia. Então ela vai primeiro tentar chegar lá nos sapos, convencer a galera e tentar voltar e avisar alguém do SMD para mandar uma equipe urgente para reparar ali e conter o vazamento de água, né? Então é isso, ela chega até lá e ela já vê uma certa animosidade, digamos assim, né? Não é um conflito, mas tem uma série de pessoas com placas, né? Salvem os sapos, o lugar dos sapos é aqui, não ao habitat artificial, não ao desequilíbrio ambiental, alguma coisa assim, né? Então pensem numa grande represa, assim, gigantesca mesmo, que está um pouco mais rasa, que está começando a vazar água que lá por baixo pelo buraco, né? E aí há uma série de sapos assim na beira, outros mergulhando, né? Algumas pessoas fazendo carinhos nos sapos e um outro grupo tentando conversar, né? Que são pessoas da equipe da SMD, né? Tentando falar, não, deixa a gente levar, que vai ser importante e tudo mais. Então a Inocência Sublime vai procurar meio que a líder dessa facção que é contrária, tá? Ela vai até a líder e aí vamos rolar aqui para essa líder um nome. Vamos ver qual será o nome dela. 2. Dança Soturna, é o nome da líder dessa facção, né? Eu chego até lá, ela tá lá agitando e gritando, né? Não, aos sapos, não sei o que, deixa os sapos aqui. Aí a Inocência Sublime chega. Olá, Dança Soturna. Bom dia. Eu vim pelo SMD para tentar resolver essa situação aqui dos sapos. E é o seguinte, eu queria que você entendesse a importância de a gente transportar esses sapos para um lugar seguro, para que eles tenham a possibilidade de sofrer menos essa transição enquanto a obra aqui não é concluída, né? Depois eles vão voltar para cá, vai ser bem melhor para eles do que era antes, o equilíbrio ecológico vai melhorar, e lá no habitat artificial que foi criado está perfeita, todas as condições necessárias, quantidade de alimento, tudo está muito bem pensado, Dança Soturna. Sei, Inocência Sublime. Bom dia para você também. Então, veja bem, mas nenhum habitat artificial vai ser melhor do que esse habitat aqui, certo? Que argumentação você pode utilizar para me dizer que vai ser, né, melhor do que aqui? Eles vão se adaptar, a natureza se adapta, Inocência. Então, Dança Soturna, veja bem, tá vendo aquele sapo ali? Ela aponta assim, olha lá, ele está à beira da morte, ele mal tem energia para pular. Lá, ele vai poder se alimentar, vai fazer só o esforço físico mínimo necessário. Então, por favor, deixe que eu leve. E vamos ver, fazer uma rolagem agora de um desafio, porque ela é contrária, né? Então vamos ver aqui se a gente vai ter sucesso. O risco, digamos que seja um risco baixo, é um risco 1, não vai acontecer nada assim momentaneamente drástico,
né? Vai ser ruim depois para os sapos, mas agora, nesse momento, seria 1. Né? E a dificuldade aqui eu vou pôr que é 15, porque afinal de contas, né, ela está contrária. Tá, então vamos lá nas perguntas de novo. É uma ação possível, sim. Meu nome vai ajudar agora, por conta da questão de ser sublime, certo? Então ela sabe que eu sou, apesar de eu ter essa parte da inocência, né, que tem um pouco a ver também com cuidado, com pensar nos outros, no melhor possível, né? Tem a parte de ser sublime, né? E ela sabe que eu vou supervisionar pessoalmente, né, a manutenção do habitat artificial e que esse habitat também é monitorado por máquinas e as máquinas cooperam comigo, ela me vê assim, né? Então tanto meu nome quanto a minha imagem vão auxiliar, então eu vou ter um dado a mais aqui, tá? E a minha percepção agora vai ajudar também, porque eu começo a perceber também as fragilidades de dança soturna, né? A minha percepção não é só para o ambiente, é para as pessoas também, tá? Então a minha nova virtude também vai ajudar, beleza? Então são 3 dados de 20 lados que eu vou rolar, eu tenho que tirar pelo menos um maior ou igual a 15. Vamos ver? E não deu certo, mas foi por pouco. Agora eu vou fazer uma aposta. Vai ser difícil, hein? Eu vou rolar um D6 a mais aqui. E eu consigo, sou bem sucedido na missão, mas foi maior do que o meu risco atual. Meu risco vai para 4. Né? Então eu falo, olha só, eu vou supervisionar, você sabe disso, eu vou supervisionar, as máquinas lá se relacionam muito bem comigo, então eu vou, sempre que eu não estiver lá, eu vou deixar alguma máquina pessoalmente cuidando dos bichinhos, dos sapinhos, e você sabe o quanto eu prezo pela inocência da natureza, pelas criaturas que vivem aqui no domo. Eu nunca faria isso, Dança Soturna, se não fosse seguro, se eu não tivesse certeza de que é seguro, né? Ela para assim e pensa, tudo bem, então, inocência sublime, você me convenceu. Essas pessoas não tinham argumentos suficientes para me convencer, mas olhei agora nos seus olhos e vi que você cuidará disso pessoalmente. E também percebi que mais cedo ou mais tarde levariam esses sapos, quiséssemos nós ou não. Então é melhor que seja você. Tudo bem, pode levar. Só que a inocência ficou nervosa pra caramba ali nessa fala, né? Meio que um confronto que não é uma coisa habitual, então ela ficou meio estressada, por isso que o risco subiu. Ela tá com 4, beleza? Ela fala, muito obrigado, Dança Soturna. Cuidarei agora mesmo para que eu possa levar os sapos o mais brevemente possível. Então ela vai pro pessoal da SMD que tá ali também. Eles já estavam esperando com caixas, né, biocaixas assim, que acomodam bem os sapos e colocam eles meio que num transe temporário só para que eles não sofram durante o transporte, e começa o trabalho de pegar todos os sapos ali, digamos que sejam, sei lá, mais de 1000 sapos. Isso transcorre o resto do dia inteiro, né, com eles coletando, entrando na represa para tirar e buscando sapo a sapo realmente, né? Então tem muitas caixas. E essas caixas, o que acontece? Por que era um caminhão só? Elas meio que, tipo assim, uma caixa desse tamanho parece que cabe uns 2 sapos só que o interior dessa caixa é como se fosse uma zona turva individual. E lá dentro tem uma dimensão muito maior do que a dimensão da caixa em si. Então cada caixa cabe em 100 sapos, mais ou menos. Beleza? Então cada caixa vai com 100 sapos. As caixas estão ali organizadas. Então são 10 caixas, né, que eu falei que são uns 1000 sapos. Então as 10 caixas cheias ali, os sapos já em transe, tudo certinho. Agora vai ser o desafio de transportar, né, os sapos pelo buraco, né? Eu imagino aqui, vamos ver, vamos perguntar para o oráculo. Já tem uma equipe do SMD cuidando do reparo? 14. Sim, é preciso perder a vez para prevenir um desafio. Mas não é o caso aqui porque eu não estou jogando cooperativamente. Então não perco a vez, mas entendo que vai ter um desafio. O pessoal já está cuidando
né, já estancaram ali o vazamento de água, mas a via ainda está interrompida. Então o negócio agora vai ser colocar alguma espécie de uma tábua, algo assim, né, para que eles atravessem, beleza? Então o desafio agora vai ser encontrar algo e colocar ali por cima. Vamos ver se ela vai ter condição de fazer isso, né? Vamos ver se ela, primeira coisa, ela acha algo que possa ser utilizado ali na hora. 3. Não. Além disso, um problema foi descoberto. Encare um desafio que o represente, né? Bom, fonte de desafio. Vamos aqui agora, então. 2. Algo que se remete a um medo, uma infância traumática que vivenciou. Ela, com aquela percepção ampliada, vamos até colocar aqui uma emoção, né? 5. Hostilidade, né? Ela vê que todos os operadores que estão ali fazendo a manutenção daquele buraco não estão satisfeitos com aquilo, né? Eles meio que estão brigando um com o outro, assim, não é brigando, né? Resmungando um com o outro. Poxa vida, esse setor aqui precisa se organizar mais, como é que deixa isso acontecer? Não sei o que, e meio que, olha só, uma crisezinha começou a gerar crises também emocionais das pessoas, que está gerando tensões, né? Então tudo isso simbolizando o risco que está subindo da personagem, a situação que vai ficando um pouco mais caótica do que é normal no domo, né? E ela vê aquilo, ela se lembra de algo da infância, né? E ela é transportada para a zona turva naquele momento, né? Em que ela revive isso, certo? Ela vai para a zona turva e revive na cabeça dela uma situação em que ela foi humilhada, né? Ela sofreu nas mãos de alguém que estava em desarmonia com o domo, né? E ela revive aquele momento da zona turva, na forma de uma entidade que está lá na zona turva, né? E só que ela enxerga essa pessoa lá do passado que fez mal a ela, né? E ela revive e ela vai precisar entender que aquilo ali não é realidade, né? E ela meio que entra tipo como se fosse uma mini alucinação, por conta do risco dela, do estresse, da situação de vendo as pessoas brigarem, a percepção também ampliada, ela vai parar na zona turva momentaneamente e está revivendo isso. Aqui é o seguinte, a dificuldade vai ser 15, porque ela foi muito forte para ela, né? E o risco vai ser 2, beleza? Aliás, o risco vai ser mais alto, o risco vai ser 3. Então, se ela falhar aqui, vai ser complicado, né? Bom, ela é capaz de sair disso, né? Qualquer pessoa é capaz de superar o seu medo, ainda mais aqui no domo. O nome dela ajuda, né? Que é a inocência sublime. E a percepção também vai ajudar, certo? Então ela vai ter 3d20 e ela tem que tirar pelo menos um maior do que 15. Vamos ver? E ela não consegue, tá? Eu vou novamente fazer uma aposta aqui agora. Vou rolar um d6 e tem que tirar pelo menos 4. E não dá certo. Ela vai assumir o risco. Vai para 6 o risco dela, né? E ela vai ficar presa nessa alucinação por muito mais tempo do que deveria, né? Ela acaba saindo um tempo depois, mas ela revive toda a situação dramática e ela meio que desmaia ali. E quando ela desmaia, ela volta para a zona diáfana e ela deixa uma das caixas caírem lá no buraco, né? A caixa danificada, e aí o pessoal vai para cima dela tentando saber o que está acontecendo, né? E meio que a coisa toda sai do controle, né? Quando a caixa cai lá dentro, os sapos se libertam da caixa e começam a pular. Os operadores que estavam fazendo ali a manutenção vão tentar acudir, e aí meio que um tropeça e derruba uma ferramenta, o outro esbarra num negócio, e aí a água começa a jorrar e leva embora os sapos. E toda a situação vira um revés, né? E aí ela tem que tentar lidar com isso agora. Aquela hora que eu tive um sucesso, eu esqueci, né? Eu vou movimentar a história em um ponto aqui. Beleza? Bom, o
que acontece? Vamos ver que revés será. Aqui tem a página 45, que são só de reveses. Né? Eu já sei onde aconteceu, o estopim eu já sei. Efeitos imediatos, vamos ver se me ajuda. Vamos ver aqui. Um D20. 17. Elementos estruturais do domo começam a colapsar. Faz total sentido, né? Aquilo ali está colapsando. Né? Então, o que ela... Não vou nem ver, porque pela narrativa tá claro aqui. Assim que ela acorda, o pessoal abanando, jogando água na cara dela, né? Ela tá totalmente assim, angustiada. Ela vai fazer o seguinte, deixa eu só ter um negócio aqui. Página 11. Né? Então, tem 6 pontos, ó. Sucessos em desafios para resolver revés reduzem em 1 ponto e sucessos críticos em 2. Durante o revés, traços não podem ser criados e o personagem não pode ser reduzido. Fracasso ao longo de um revés reduz em 2 pontos de história, abreviando a trama. Ela vê aquilo que está acontecendo, ela já parte para tentar. Ela nem pensa 2 vezes. Ela vai mergulhar, pegar a caixa que está rompida e vai tentar nadar em direção aos sapos sem se preocupar com a sua vida. Vai tentar coletar aqueles 100 sapos que saíram ali. Né? E ela só fala: pessoal, dê um jeito de estancar a água, eu vou atrás deles. E ela pula e vai tentar fazer isso, né? Para tentar conter aquela drasticidade e confiando nos outros para resolver o problema estrutural que foi causado ali, né? Por uma falha do que aconteceu da equipe de manutenção. Então ela vai tentar. Agora o nome nem a imagem ajuda, e a virtude dela de percepção ajuda. Então vou lá 2d20 e aqui não vai ser algo trivial, né? Vai ser 15 também a dificuldade. Então vamos lá 2d20 e torcer para tirar pelo menos um 15. Opa, o primeiro D20 já saiu, deu certo. Ela consegue, com todo o seu fôlego ali, ir até o fundo daquela água, pegar a caixa, ela sai nadando e ela vai meio que recolhendo os sapos assim que vão sendo sugados para aquela caixa, né? Na verdade a caixa não foi identificada, ela só se abriu, tá? Retificando aqui o que eu tinha dito. E ela vai pegando todos os sapos, né? Isso foi reduzido em 1 ponto o revés, beleza? Deixa eu rolar um D20 aqui a mais, porque se sai 20... Não, beleza. Então ela vai tentar agora nadar contra a correnteza com a caixa na mão para tentar. Ela teve um sucesso. Vamos só ver uma coisa aqui. Não, só os fracassos que reduzem pontos de história. Ela vai tentar nadar contra a correnteza agora, segurando a caixa para tentar ajudar o pessoal a vedar a água, né? E aí agora vai ser novamente um 15. Eu vou dizer que percepção também vai ajudar dessa vez, né? Vamos ver. E ela não consegue. Ela começa a ser arrastada pela água. E aí a gente vai diminuir em 2 pontos de história aqui, né? Ela vai falar, vai gritar lá, meio que presa assim no mesmo lugar, nadando com o braço só. Ela vai gritar lá pro XT-32, aquele androide que ela encontrou lá na frente. XT-32, socorro, socorro. Estica o seu braço até mim para que eu possa segurar. E o XT-32 vai lá, vai ouvir o que ela tá falando, vai jogar o braço dele, esticar realmente, que ele tem essa capacidade para que ela segure, né? E quando ela segura, ele consegue puxar ela de volta com a caixa. Ela já está do outro lado agora e ela vai correr para tentar ajudar na recuperação do mais rápido possível, na vedação ali, né? Ela vai junto à equipe lá e começa a trabalhar tentando restaurar para não vedar o negócio, né? E ainda o revés está em 5 pontos. Então vamos ver se ela consegue ajudar. Ela pega alguma ferramenta ali e vai por cima assim e vai tentar ajudar a vedação, tipo uma barreirazinha que eles tinham feito. Então ela vai ter que entrar na água e ajudando o pessoal a encaixar, vai segurar, de alguma forma ela vai tentar ajudar. Então vamos ver se ela consegue. Aqui vai ser novamente 2D20, que a percepção meio que ajuda em tudo, né? A ver onde que precisa ir, a ver o que precisa fazer, né? Então 2D20 agora para ver se ela consegue ajudar. E aqui eu não falei a dificuldade, mas a dificuldade é 10, beleza? Então ela conseguiu, o revés foi para 2, né? E pelo menos a água
foi parada. Só que, o que que rolou? É, o, o vão ali abriu mais com essa segunda jorrada de água que deu, né, por causa da erosão do solo. E agora tem uma estrutura próxima que fica ali, que é meio que tipo um, como se fosse uma pilastra que sustenta essa parte do domo que está sob risco de cair, né? Então ela vai pedir ajuda para o XT32, né, para ajudar a soldar e a isolar aquela parte da pilastra, a base, da água que está passando, né? Ela corre no caminhão, pega umas chapas de aço, que esse caminhão meio que é um caminhão do SMD padrão, que tem muita coisa para manutenção. Ela já pega essas chapas de aço, pede ajuda para o XT32 e ela vai novamente mergulhar lá, tentar colocar ao redor da pilastra, assim, é uma chapa maleável, né? E depois soldar para que a água não continue passando onde está o solo, onde essa pilastra se mantém, né? Então vamos ver agora, vai ser dificuldade 15 novamente. E ela consegue, né? Então reduziu em mais um, o revés está em 3 pontos somente. Ela consegue isolar aquele negócio ali, volta para a superfície, né? Só que um novo problema que ela viu, que a pilastra já estava sendo atingida e ela tremeu, e lá em cima o domo, né, começou a rachar o vidro, e ela vê que o trinco desse vidro está aumentando por causa da pressão mesmo isolada ali, né, com a pressão que a água está fazendo mesmo na chapa, está tremendo um pouco a pilastra, que já tinha perdido um pouco da firmeza. Ela só fez um arranjo ali rápido para poder evitar um desastre maior, né? E ela vai tentar escalar lá agora então. Ela pega seus equipamentos de montagem e tudo mais, tem um tipo de negócio que isola, é capaz de restaurar trincos de vidro, né? Tipo uma pistolinha assim de jato quente que vai colando o vidro de volta, né? Ela vai tentar escalar para poder consertar isso, né? Então ela vai tentar escalar pela própria pilastra até o vidro, subir no vidro e fazer isso. Então o risco aqui não está contando mais, que o risco dela já está em 6, tá? Então ela já está com risco total, já está extremamente abalada, mas está tentando resolver coisas que ela acha que ela mesma, problemas que ela mesma gerou, né? Então ela vai rolar aqui, vamos pensar, só um D6, né? Eu tive alguns sucessos aqui, mas eu não posso ganhar nada enquanto um revés está acontecendo, né? Ela vai tentar resolver essa paradinha agora. Vamos ver. Vai ser um D20 só, porque o nome e a imagem... É uma máquina, né, que ela vai usar. Então a máquina atende ela bem. As máquinas têm um pouco de consciência também, mesmo essas que são utilizadas pelos indivíduos. Então a máquina vai ajudá-la também de alguma forma, né? Então vamos rolar 2D20 e ver. E deu um fracasso. E eu não posso fazer apostas aqui, porque não adianta, porque não tem mais o risco, né? E os fracassos reduzem em 2 a história. Sabe o que acontece? Quando ela chega lá em cima e sobe no vidro, o trinco vai crescendo totalmente assim, e todo o vidro que recobre essa parte do domo inteiro começa a se estilhaçar, e os pedaços de vidro vão caindo, vão ferindo as pessoas lá embaixo, e aí o ar do lado de fora, que é um ar poluído, começa a entrar, e aquilo vai prejudicar o domo, e aquilo vai acabar com a nossa história, né? Então a nossa história termina com o início de uma crise gerada pelas ações de Inocência Sublime, né? Ela podia ter, assim que ela recolheu os sapos, podia ter feito uma ação de autocuidado para diminuir o seu risco. Talvez não tivesse chegado a esse ponto, né? Mas enfim, ela estava focada, ela achou que indo mais rápido ela ajudaria mais a situação. Acabou complicando, piorando tudo mais, gerou uma crise dentro do domo. Bom, é isso. Se fosse uma jogatina continuada, uma campanha, a gente jogaria depois agora uma nova sessão para tentar resolver a crise. Então é isso, pessoal. Acabou a trajetória de Inocência Sublime, que foi tentar transportar sapos e acabou gerando uma crise de muita importância lá no setor 1, na anel externo. Então é isso.
Vejo vocês na próxima, espero que tenham gostado. Deixem os comentários. Até a próxima.